Encontro para E é Famílias claro na que Canção Nova, isso não é uma realidade do país, acontece mas é uma realidade oficinas do de povo católico formação daquele país. para as famílias que estão Porque a gente presentes nesse percebeu encontro. que quem é E quem católico agora lá está é dando a católico formação mesmo, é o senão MAC e avisa membros é da de qualquer comunidade jeito, Canção como a Nova. gente sabe das notícias vindo de lá, né? E é muito lindo porque, assim, é um país onde há mais de 35 anos o aborto foi legalizado. Eu até estava vendo na internet esses dias e uma curiosidade, né? Porque a legalização do aborto começou com uma mulher, inclusive foi no Texas, que ela não tinha situação financeira boa, não tinha condição de criar o filho, estava grávida, e ela lutou na justiça para poder abortar, porque na época era um crime fazer o aborto. E aí, foi todo um furdunço lá no Texas, né, para isso, e foi o primeiro aborto aprovado nos Estados Unidos. Só que antes dela fazer o aborto, talvez do filho nascer, ela se converteu ao catolicismo. Então, ela teve a criança, não fez o aborto, e até hoje ela é uma militante a favor da vida nos Estados Unidos. Interessante que, assim, a partir desse caso, a lei foi aprovada no Texas. Só que aí no Texas, e daí começou a se espalhar pelo país inteiro. E quando a gente morava lá ainda, nós fizemos um trabalho no curso lá que a gente fazia, e a estatística diz que o número de crianças abortadas, somente nos Estados Unidos, corresponde a 1/3 do total da população daquele país. Se as crianças estivessem vivas hoje, seriam 1/3 da população. Isso dá mais ou menos 45 milhões de pessoas em 35 anos. Ou seja, a partir de uma situação, uma lei, aí começou a se espalhar pelo país, e aí está nessa situação. Mas, também, a gente não pode ficar olhando só para o lado negativo das coisas. Também, como a Zé disse, existem famílias que estão abertas à vida, e que estão querendo mudar essa realidade, né? E que estão conseguindo mudar pelo menos ali onde elas estão. Porque não adianta a gente também querer mudar o mundo. Ninguém consegue mudar o mundo. E quando a gente começa a falar de família, de paternidade, e de estar aberto à vida, de querer ter filhos, e de amar os filhos, porque não adianta somente ter os filhos, e não cuidar deles, como dizia o padre Fabrício na homilia hoje, da missa. Né? Tem que cuidar bem, tem que educar os filhos. E não é simplesmente educar colocando numa boa escola, é educar na fé cristã. Então a gente não pode olhar só para o lado negativo das coisas, porque senão a gente desanima. Senão a gente fica chocado, né, com as notícias, com a situação. Quando a gente olha para a situação do nosso país, né, quando a gente olha para a política do nosso país, a gente fica chocado, a gente desanima, a gente fala não tem mais jeito, mas a gente não é capaz de mudar o mundo. Talvez não seja capaz de mudar o Brasil, mas de repente você pode mudar a realidade da sua casa em primeiro lugar. De repente você pode mudar a realidade da sua família, daqueles que estão mais próximos. E é claro, isso não vai acontecer com a sua própria força. Vai acontecer com a força do seu testemunho e com a força do Espírito Santo. Mas nós precisamos lutar hoje pela família. Nós precisamos lutar hoje pela beleza que é a família. Nós precisamos lutar hoje pela beleza que são os filhos. O filho é uma graça, cada filho que nasce é uma graça para cada um de nós. E se nós não olharmos isso dessa forma, a gente não vai conseguir compreender o que é ser co-criador com Deus. Veja, Deus concedeu a nós um poder que só Ele tem, de criar alguma coisa ou alguém. E se a gente não tem isso bem claro na nossa mente e no nosso coração, a gente vai olhar o filho como
Um trabalho que eu tenho que ter. Uma noite mal dormida. Gasto. Um gasto. Uma vez alguém falou para mim, filha é que nem carnê de carro. Aí eu falei, é o quê? Filha é que nem carnê de carro, você tem que pagar, você paga pro resto da vida, não tem jeito. Aí eu falei, meu Deus. Mas é a realidade do mundo de hoje. E quem não tem o coração em Deus não consegue ver que o filho não é um carnê de carro. Vai olhar para o filho e vai olhar como um carnê de carro. E é essa generosidade que Deus pede para nós como casais, né? E também essa fecundidade, que não é uma fecundidade só a biológica. Porque muitos casais não têm condição de ter filho. E aí, quer dizer que nós não somos um casal de Deus? Claro que não. Essa fecundidade é a fecundidade espiritual também. Que quando nós casamos, nós nos tornamos pais também. Não só dos nossos filhos, mas daqueles que nos aproximam. E essa fecundidade é uma fecundidade que tem que gerar frutos e que nem sempre vão ser filhos. Quantos de vocês, quantos de nós aqui não trabalham na paróquia, não são pessoas ativas, são pessoas que ajudam tantos outros, né? Isso é uma fecundidade do casamento.